tudo bem? Somos o Ministério O Caminho e aqui nós investigamos a verdade por trás do visível. Porque no último episódio nós vimos algo impressionante. Um aviso dado há 130 anos de que as instituições educacionais estavam se desviando do propósito original. Mas aquele aviso levanta uma pergunta fundamental. De que propósito original? Antes de alguém se desviar de um caminho, é preciso saber qual era o caminho. Então hoje eu vou te contar uma história que ninguém te contou na escola. A história do que existia antes da Grécia. Porque a Grécia não inventou a educação. A Grécia roubou algo que já existia e perverteu. Esse episódio se chama A Herança que a Grécia Roubou. Vamos juntos descobrir. Eu quero que você esqueça tudo o que você aprendeu sobre a história da educação. Vamos começar do zero. Imagine o seguinte cenário. Um jardim. Não um jardim qualquer, mas um jardim perfeito. Árvores frondosas, rios de água cristalina, animais em harmonia. E no centro desse jardim, um casal. O primeiro casal da história humana, Adão e Eva. Agora, presta atenção no que não tem nesse cenário. Não tem prédio escolar, não tem sala de aula, não tem professor terceirizado, não tem currículo, não tem prova, não tem nota. O que tem? Tem o Criador, ensinando diretamente. Adão era chamado de filho de Deus, e de seu pai ele recebia instrução. Eva aprendia com Adão. Os dois aprendiam com Deus. Esse era um modelo original, uma escola familiar. O lar era a escola, os pais eram os professores, o Criador era o currículo. Você pode pensar, mas isso era no Éden, depois do pecado tudo mudou? Mudou mesmo? Vamos ver. Depois do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Mas o modelo de educação foi abandonado? Não, foi adaptado. O Criador não podia mais estar presente fisicamente como estava no Éden. Então, ele designou os pais para representá-lo. Os filhos de Adão e Eva aprenderam com seus pais. Os netos aprenderam com seus pais e avós. E assim por diante. Geração após geração, o modelo se manteve. Chegamos aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Como era a educação deles? Vou ler um registro histórico importante. A educação, centralizada na família, era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia às escolas, assim estabelecidas, as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. Você entendeu? As escolas eram os lares. As condições favoráveis eram a família. E tem mais. O texto continua. Os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício que fazem das cidades de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Peraí, quem construiu cidades? Os que se afastaram de Deus. E quem manteve o modelo original? Os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre os campos e as colinas, eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos. Você está vendo o padrão? Perto de Deus, vida no campo, família educando. Longe de Deus, vida na cidade, terceirização da educação. Esse padrão se repete ao longo de toda a história. Então, antes da Grécia, já existia educação. Era a educação familiar, centralizada nos pais, com o objetivo de formar caráter, não de transmitir conteúdo, mas de moldar pessoas. Mas algo aconteceu. Alguém olhou para esse modelo e decidiu mudar. Quem foi? A Grécia. Mas antes de falarmos da Grécia, preciso te contar uma coisa importante. A Grécia não surgiu do nada. A Grécia bebeu de outra fonte, o Egito. Os gregos estudaram no Egito, adotaram filosofias egípcias.
adaptaram conhecimentos egípcios. O Egito era a potência intelectual da época. E o Egito já havia se desviado do modelo original. Era uma civilização urbana, centralizada e hierarquizada, com escolas formais, com sacerdotes ensinando, com um sistema educacional voltado para o Estado. A Grécia olhou para o Egito, olhou para o modelo hebraico que ainda existia e fez uma escolha. Não escolheu o modelo original, escolheu a perversão egípcia e a levou para outro nível. Agora, vamos comparar os dois modelos. De um lado, o ensino hebraico, o modelo original. Do outro, o ensino grego, a perversão. No ensino hebraico, a criança fica com os pais, aprende com quem a ama. O objetivo é que o aluno se torne o que o professor é. Não é transmitir conhecimento, é formar caráter. No ensino grego, a criança é separada dos pais, levada para uma escola, educada por professores terceirizados. O objetivo? Produzir cidadãos, leais ao Estado, não à família. No ensino hebraico, o conhecimento é integrado. A vida inteira é a sala de aula. No ensino grego, o conhecimento é separado em matérias, disciplinas, currículos. No ensino hebraico, a mente é como barro, precisa ser moldada individualmente, com paciência, com amor. No ensino grego, a mente é um jarro vazio, precisa ser preenchida, com conteúdo, com informações, com dados para a prova. No ensino hebraico, o tempo para a comunhão é sagrado. No ensino grego, esse tempo é roubado. Tarefas, provas, prazos. O aluno não dorme direito, fica extenuado, incapaz de pensar, incapaz de adorar. Qual desses modelos você reconhece? Qual deles parece com a escola de hoje? Agora vem a parte que ninguém te contou. A Grécia não parou na estrutura educacional. Ela perverteu também a espiritualidade. Um registro histórico importante diz o seguinte: na religião e aprendizagem grega estava a forma mais sutil de mistura da verdade com o erro, que Satanás havia oferecido junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isso significa? Significa que a Grécia não rejeitou tudo. Ela manteve algumas coisas, mudou outras, misturou. Os gregos tinham espírito de profecia, mas não eram profetas verdadeiros. Tinham sacerdócio, mas não do Deus verdadeiro. Pegaram as festas sagradas e substituíram por jogos e diversões. As Olimpíadas não são uma invenção inocente, são uma perversão de algo que já existia. A competição esportiva como centro da vida, o atleta como ídolo, o corpo como templo do desempenho, isso tudo tem origem na Grécia e foi desenhado para desviar a atenção do verdadeiro Deus. Babilônia escravizou o corpo do povo de Deus. A Média Pérsia criou leis para matá-los, mas a Grécia conquistou a mente e escravizou as ideias. A escravidão grega foi muito pior que a do Egito ou da Babilônia, porque ninguém percebeu que estava escravo. Agora, você pode estar pensando, tudo muito interessante, mas isso foi há 2.500 anos. O que tem a ver com a escola de hoje? Tudo. Tem tudo a ver. O modelo grego de educação foi adotado pelo Império Romano, depois pela Igreja Católica Medieval, depois pelas universidades que surgiram na Europa, depois pelo Iluminismo, pelos Estados Nacionais, pelas repúblicas. Cada um adicionou uma camada, mas o núcleo permaneceu o mesmo. A separação da criança dos pais, a lealdade ao Estado, o conhecimento fragmentado em matérias, a prova como medida de sucesso, o tempo de comunhão roubado.
Movimentos secretos que surgiram nos séculos XVIII e XIX abraçaram esse modelo. Não vou citar nomes agora, mas a conexão existe e ela vai se revelar nos próximos episódios. O ponto é, você não está numa escola por acaso. Seu filho não está num currículo por acaso. O formato, a estrutura, o método foram desenhados há mais de 2000 anos. E não foram desenhados para formar pessoas que pensam. Foram desenhados para formar cidadãos que obedecem. A pergunta que queremos que você reflita hoje, antes de dormir, é a seguinte: a Grécia roubou uma herança que não era dela e nos deixou um modelo que seguem hoje. A pergunta é: essa herança roubada para onde foi? E mais importante, ainda dá tempo de recuperá-la? Pense nisso. Antes de encerrar, nossos recados de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha, se inscreve no canal e nas redes sociais do Ministério O Caminho. E claro, não perca o próximo episódio dessa série. Vamos descobrir quem é o seu professor invisível. Eu acredito nisso. Até o próximo episódio. Ministério O Caminho, investigando a verdade por trás do visível.